Boa tarde a todos. Todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a grata satisfação de ouvir nosso irmão Salmen, que sempre a sua ausência é muito sentida. Ele tem que puxar a direita. Salmen. Estava aqui ontem. É verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parece que as crianças viriam também, elas vão ver. Hoje eu não vou fazer palestra, vou contar uma história. Hoje, se puder vir, bem, se não, eu tenho daqui a pouco. Esse tema de hoje aqui, nascimento do bem em nós, que foi encomendado pela Joana, né, que tem organiza as falas das duas casas, e fiquei pensando, né, como é que eu vou abordar isso aí? Tão perto do Natal. Eu já sabia hoje, né? O Natal é agora quarta-feira, né? Quinta, né? 25, né? Quinta. E pensei nisso aí, e aí lembrei de um livro, de um clássico do Espiritismo, né? Que é A Eterna Mensagem do Monte, um livro psicografado pela Célia Xavier de Camargo, pelo espírito de Leandro Tolstói. Pode sentar aqui na frente, gente, tem lugar aqui. Sejam bem-vindas. Eu estava dizendo aqui que sobre o tema, né? O tema é o nascimento do bem em nós. E eu peguei, assim, próximo do Natal, como é que eu abordaria essa questão aqui. E aí me lembrei do livro A Eterna Mensagem do Monte, uma das suas passagens, no capítulo 3, que chama Confia, Ama e Perdoa. Então, eu vou contar uma história aqui para vocês. Vamos ler uma história e depois faço alguns comentários. Mas tudo que eu escrevo aqui está nos livros. Nada aqui é meu, a não ser. Até mesmo os dois últimos slides foi uma psicografia que eu recebi pela manhã, quando acordei hoje, e vi que ela estava certinha na fala. Então, nada aqui é meu. Um pouco é do livro e um pouco é endereçado à casa. Né? Mas eu vou contar que essa história é a história de Jasão. Jasão é um cidadão contemporâneo de Jesus Cristo, viveu com o mestre na mesma época e no mesmo local também. E Jasão era um pobre doente, necessitado de tudo. Nascera em uma família paupérrima, em que cada um, para sobreviver, tinha que cuidar de si mesmo. Quantos jazões, né, existem no mundo aí abandonados à própria sorte, né? Rejeitado por todos, nem mesmo a mãe o amava. Os outros membros da família, o pai e os dois irmãos mais novos, o desprezavam e nem sequer conversavam com ele. Mais uma vez, a realidade que se repete, né? A mãe, infeliz mulher, ignorante e supersticiosa, acreditava que aquele filho, nascido de suas entranhas, representava o castigo divino por sua conduta moral desregrada na mocidade. Para atribuir o estado de Jasão aos inúmeros erros que ela comentou, né? Como se essa criança tivesse que pagar pelos erros da mãe. E já sabe que Deus jamais permitiria uma coisa dessa.
nós que arcamos com as nossas dívidas. Sempre foi assim e sempre será. Senão não haveria justiça. E Deus é esse que permite que essas situações ocorram. Então, tudo acontece por um motivo, e não esse. Em virtude disso, ela o odiava. Odiava aquele ser, abjeto, nascido do seu corpo, sadio e formoso, e que a envergonhava perante toda a aldeia. Jazão era o divertimento de todos que o conheciam, pois a sua figura provocava repulsa e medo. Contava então 25 anos. Na fase juvenil, eu fui tirando umas partes, não ia ficar muito grande, né? Contava então 25 anos. Na fase juvenil, quando o coração floresce em esperanças, quando a beleza e a alegria andam juntas, ele era a antítese de tudo isso. Era o contrário. Não tinha esperança, não tinha beleza, não tinha alegria, alguém sempre introspecto, de sua tristeza. Ao caminhar, o corpo desengonçado balançava como um boneco de pano. Os braços muito compridos caíam ao longo do corpo ou faziam gestos desconexos. Estou contando aqui, João, a história de um jovem que tinha problemas físicos contemporâneos de Jesus Cristo. A sua cabeça, algo desenvolvida, aqui a gente está descrevendo. A sua cabeça, algo desenvolvida, parecia enterrada no pescoço, curto e grosso. Os cabelos, descendo até os ombros, estavam sempre sujos e desgrenhados. De toda a sua fisionomia extravasava um ar de imbecilidade, com aqueles olhos que dançavam nas ópticas. Não falava a não ser por grunhidos, uma vez que era surdo e mudo de nascença. Crescera, então, o infeliz, sem quaisquer cuidados que representassem o carinho e as solicitudes maternas. Andava sempre imundo e esfarrapado pelos matos, comendo o que lhe davam por esmola e dormindo numa enxerga que a mãe colocava no cômodo pequeno e desajeitado no fundo do quintal. Ali Jazão entrava e saía sem que ninguém tomasse conhecimento dele. Vivendo em completa solidão, era tratado como um animal e tido como um idiota, pois não podia se expressar e dizer o que sentia. Acreditava-se que ele não entendesse nada do que se passava ao seu redor. Muitas vezes, ouviam-se seus ruídos de dor ao voltar machucado nas ruas, apedrejado por crianças, jovens e até por adultos desocupados. Nessas horas, o pobre diabo recolhia-se ao seu tugúrio, e se alguém pudesse vê-lo, perceberia que grossas lágrimas lhe desciam pelo rosto de sono, e que ele sofria muito. Apesar de suas dificuldades e de seu aspecto, Jazão possuía coração, como qualquer outra pessoa, e ao contrário do que se acreditava, tinha percepções e sentimentos, compreendendo tudo o que se passava à sua volta. Meditava com frequência na solidão do seu mísero aposento, olhando as estrelas pela fresta da janela no azul profundo do céu, sem saber as razões do seu sofrimento. Por que teria vida tão difícil e um fardo tão pesado? Porque ninguém o amava. Via outras pessoas cercadas pelo carinho dos entes queridos e o seu coração se constrangia.
não raro, avançava sobre as pessoas, grunhindo assustadoramente, apenas para que elas o deixassem em paz. No fundo, era dócil e gentil. Por essa época, começou a notar, pelo comportamento das pessoas, que algo diferente estava acontecendo. Seus rostos se iluminavam ao conversarem entre si, e logo mais se encaminhavam juntas para algum lugar. Certo dia resolveu segui-las, curioso. Mantinha uma certa distância para evitar que, percebendo sua presença, elas o escorraçassem, como sempre faziam. E se surpreendeu com um número cada vez maior de pessoas que surgiam de todos os lados e se dirigiam para o mesmo ponto. Percebeu também outra coisa, que aquelas pessoas, vendo-o, não reagiam como de costume, desprezando. E ele, aos poucos, não se sentindo rejeitado, foi perdendo o medo e caminhando ao lado delas, satisfeito e tranquilo. Houve até uma mulher que, conduzida por certo do seu aspecto e adivinhando que estaria com fome, deu-lhe um naco de pão, que Jasão comeu, feliz e agradecido. Afinal, chegaram a um lugar onde se concentrava um número incalculável de pessoas sentadas no chão, ansiosas. A multidão estendia-se a perder de vista e ele estava cada vez mais admirado e curioso, identificando intimamente que algo de muito importante estava para acontecer. Acomodou-se como pôde e dispôs-se também a esperar. Não demorou muito e viu um grupo pequeno de pessoas que se encaminhavam para uma elevação. No meio delas, vislumbrou um homem de majestade e beleza, em cuja cabeça o sol incidia, respingando reflexos dourados em seus cabelos. De estatura elevada, impressionava pelo porte altivo e pela expressão de bondade e paz que irradiava do seu rosto e de toda a sua pessoa, atraindo a atenção dos presentes. Em seus olhos azuis havia tal magnetismo que deixou Jasão extasiado. O homem olhou em derredor e, levantando as mãos diáfanas, começou a falar. Sua voz soava clara e nítida, com tonalidade inconfundível e única, sendo ouvida até pelos que estavam mais distantes. Jasão ansiava ouvir aquele mensageiro, diferente de tantos que já conhecera até então. Logo, em seguida, passou a compreender perfeitamente o que estava sendo dito, apesar da sua deficiência auditiva. Não sabia como isso estava ocorrendo. Ouvia simplesmente. E na acústica da alma, a mensagem daquele ser admirável ficou gravada com tintas indeléveis. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bebendo avidamente as palavras consoladoras, Jasão olhou para os lados e percebeu que todos estavam igualmente extasiados.
via as lágrimas que corriam de seus rostos, tal qual acontecia consigo mesmo, enquanto uma sublime luz de esperança brilhava em seus olhos. Uma brisa suave, uma brisa soprava mansamente e parecia balsamizar os corações aflitos e sofredores. E o Rabi continuava: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Plenamente satisfeito, Jazão suspirava pela primeira vez, gozando de paz e consolação. Percebi que durante toda a sua vida tão sofrida, ansiara por aquelas palavras que pareciam estarem sendo ditas especialmente para ele. E prosseguia o profeta: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiam os profetas que vieram antes de vós. A beleza das palavras caía em sua alma torturada como um bálsamo consolador. Muito mais coisas disse aquele mestre em dia de tão grandes ensinamentos e gratas recordações. As lágrimas, há muito represadas, desceram pelo rosto de Jazão, lavando-lhe o interior atormentado. Não conseguia parar de chorar, mas era um choro manso e resignado, e uma doce paz o dominava por inteiro. Quando o Rabi parou de falar, muita gente acercou-se dele para ser curado. Ao impor as mãos sobre a cabeça do enfermo, esse ficava logo completamente bom e se afastava aos gritos de júbilo. Jazão, porém, não ousou se aproximar. Como ele, um infeliz, obscuro e sem valor, poderia aproximar-se daquele profeta que era a luz do mundo? A multidão começou a dispersar-se, retornando cada qual para sua região de origem. E Jazão, conquanto sem vontade de deixar o Rabi, demandou a entrada que o conduzia para casa, pois nada mais tinha para fazer ali. Caminhava lentamente ainda sob o encantamento da palavra do profeta, quando percebeu, pelas vibrações do solo atrás de si, um grande ajuntamento de pessoas vindo em sua direção. Postou-se à margem do caminho para que o grupo pudesse passar. Para sua surpresa, viu entre as pessoas o Rabi, que se aproximava com seus discípulos. Com o coração aos saltos e envergonhado da sua presença indesejável, Jazão procurou encolher-se o mais possível, tentando passar desapercebido. Abaixou a cabeça, escondendo-a entre os seus longos braços. De repente notou com assombro que alguém estancara a seu lado. Sem erguer a fronte, viu os pés empoeirados, calçados com alpercadas. Temeroso, levantou a cabeça e, maravilha das maravilhas, era o Rabi em pessoa que estava à sua frente a fitá-lo com carinho infinito.
O Messias colocou-lhe a mão levemente sobre a cabeça, enquanto ele falava de alma para alma, sem que nenhuma palavra fosse pronunciada. Não obstante, Jazão entendia perfeitamente o que lhe estava sendo dito. Confia, ama e perdoa. Foi apenas um segundo. No momento seguinte, o Rabi prosseguiu o seu caminho, acompanhado dos discípulos, enquanto Jazão permaneceu ali estático, sem coragem para continuar a jornada, ainda emocionado pela aventura que lhe fora concedida de estar tão próximo daquele homem extraordinário. Tomou uma decisão. Não retornaria mais para o seu tugúrio, para o seu abrigo, onde de resto ninguém sentiria a sua falta. Aquele dia havia sido o mais importante de toda a sua vida. E decidiu que não poderia mais afastar-se de Jesus. A partir de então, onde quer que o mestre estivesse, ele estaria por ali. Mantinha sempre uma distância conveniente. Não desejava incomodar as pessoas. Gruindo de prazer, acompanhou Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém. Feliz, porque o seu Rabi estava sendo reconhecido pelo povo como o profeta da sua raça. Na semana seguinte, quando o mestre foi preso, Jazão ficou nas imediações da prisão, desesperado e aflito, sendo escorraçado pelos soldados, que temiam a sua presença. No dia da crucificação de Jesus, acompanhou todo o trajeto em lágrimas e ruídos de dor, desejando ter poder para salvar seu querido mestre das mãos dos seus algozes. Permaneceu ao lado de Jesus, perdido no anonimato da multidão, até o momento final. Foi com sofrimento atroz que se afastou do Monte da Caveira, após tudo consumado, para abrigar-se da tempestade que escureceu o sol, transformando dia em noite. Não tendo mais o que fazer, nem para onde ir, por muitos dias perambulou sem destino, pelas estradas poeirentas, até resolver voltar para sua aldeia, onde foi recebido com zombarias e os gracejos costumeiros. Que falta lhe fazia o querido mestre? Agora, mais do que nunca, sentia-se solitário e infeliz. Nada o incomodava, porém, lembrava-se das palavras de Jesus e sabia que era ali, no seio do seu povo, que precisava colocá-las em execução. Confia, ama e perdoa. Essas palavras continuavam a repercutir em seu íntimo como um convite à mudança de vida. Daí a origem do título da nossa fala, Bem, a chegada do bem em nós. Sim, compreendi agora que precisava confiar em Deus, aquele Pai bom e misericordioso que ama a todos os seus filhos indistintamente. Agora sentia-se amado pelo Pai, conforme ouvira tantas vezes Jesus afirmar. E uma fé profunda inundava a sua alma. Precisava, contudo, ele mesmo amar as outras criaturas como o Mestre ensinava. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, dissera Jesus. Percebia agora, analisando seus sentimentos, que também ele, revoltado com a sua situação, nunca amara ninguém. Procuraria remediar isso, perdoar. Sim, também precisava aprender a perdoar aqueles que o magoavam.
E o rabino foi mais longe a falar sobre o amor, afirmando que deveríamos entender o amor, estender o amor até aos inimigos, fazendo o bem aos que nos odeiam, bendizendo os que nos amaldiçoam e orando pelos que nos perseguem e caluniam, para termos filho de nosso Pai que está nos céus. E disse mais o Messias que deveríamos nos reconciliar com os adversários enquanto estivéssemos a caminho. Meditou muito no silêncio do seu pobre quarto e compreendeu que, se Jesus não estava mais entre os homens para demonstrar o seu amor por ele, deveria exemplificar tudo o que ouvira da sua boca naqueles dias felizes, no lago de Genezaré, em Cafarnaum, em Jerusalém, em Betsaida, ou qualquer outra cidade, fosse nas sinagogas, nas ruas, nas praças ou nos montes. Aqui cabe uma ressalva: a necessidade de nós exemplificarmos, de nós nos tornarmos exemplo do que disse Deus, do que disse Jesus. A necessidade de nós colocarmos em prática o que Jesus espera que cada um de nós faça. A partir de então, Jazão modificou-se por completo, modificou completamente o seu comportamento. Agora, tinha algo a seu favor desde o dia do encontro com Jesus. Escutar mentalmente o que ele dizia. Não escutava com os ouvidos do corpo, mas entendia com os ouvidos da alma. Confessei que o mestre não o curara fisicamente, porque com certeza ele, Jazão, tinha uma cruz para carregar. Quantos de nós não conseguimos perceber isso? Que alguns sofrimentos nós teremos que carregá-los, porque são para o nosso aperfeiçoamento. Como as provas que as crianças fazem na escola, né? Também não sentia que esse tipo de cura fosse necessário. Isso não o incomodava nem um pouco, pois recebera muito mais com a presença do Messias, que lhe dera resignação e coragem para prosseguir na sua vida. Grifei aqui essa frase, porque muitos de nós não têm resignação e não têm coragem para prosseguir na sua vida. Infelizmente, em nossas mesas mediúnicas, com alguma frequência, a gente recebe aqueles que tiraram sua vida na esperança de se livrarem de seus males e, no entanto, se chocam com a realidade, com a outra realidade que não os abandona. Isso não o incomodava nem um pouco, pois recebera muito mais com a presença do Messias, que lhe dera resignação e coragem para prosseguir na sua vida, junto com os ensinamentos, que ficariam gravados para sempre em sua memória. Agora, quando alguém se aproximava, Jazão o recebia com um sorriso. Quando uma criança lhe jogava uma pedra, ele oferecia as frutas do resto que havia colhido no mato pelas imediações, estendendo o braço alegremente. E não guardava mais rancor de ninguém, compreendendo que a maneira de proceder das pessoas era ditada pela ignorância das leis da vida. Olhe bem a profundidade dessa frase. A maneira de proceder das pessoas era ditada pela ignorância das leis da vida. Seremos responsáveis por todos os nossos atos em qualquer momento da nossa vida. Muitas vezes a ignorância das leis da vida, a ignorância da lei de causa e efeito, pode fazer com que as pessoas incorram em comportamentos que mais tarde se arrependerão. Mas não nós, porque Deus nos presenteou com o Espiritismo, com o Consolador prometido,
que abre os nossos olhos e nos mostra o que a gente precisa ver. E a nós espíritas, ou nós espíritas, por termos esse conhecimento, seremos ainda mais cobrados. Fica aí mais uma reflexão. Assim, dentro de pouco tempo, o ambiente estava totalmente diferente. Perplexos, a princípio, aos poucos os habitantes da aldeia foram percebendo que o pobre Jazão não era mau. Apenas não podia se expressar como as outras pessoas. Compreenderam também que ele era inteligente e que entendia tudo. Não era um imbecil como o julgavam. E passaram todos a tratá-lo com respeito e consideração que ele merecia. Somente a sua família insistia em considerá-lo um idiota. Algum tempo depois, a mãe de Jazão ficou doente e caiu de cama, para não se levantar mais. Todos fugiram, inclusive o pai, o marido, e os seus irmãos, temerosos do contágio. Contudo, o filho desprezado permaneceu à sua cabeceira e cuidou dela até o dia que o Criador a chamou para o mundo espiritual. Antes, porém, ouviu as palavras de partida que ela lhe dizia com dificuldade. Compreendo que fui muito injusta contigo, Jazão. Não te amei como deveria. Todavia, passei a ver o tesouro que tens no coração. Perdoa-me, meu filho, se puderes. A agonizante estendeu os braços e ele, pela primeira vez, em choro convulsivo, abraçou a mãe, exprimindo todo o seu carinho naquele gesto de amor, tanto tempo represado. Nesse instante, percebeu que densas nuvens de mágoa se desfaziam, libertando-os finalmente das amarras do passado. Com um sorriso feliz, a mãe exalou o último suspiro. Ainda há alguns anos viveu Jazão, agora completamente modificado, tentando fazer o máximo por todas as pessoas que o procuravam e doando amor, como seu mestre lhe ensinava. Quando deixou o corpo, a pobre vestimenta que por tantos anos usara, sentindo-se leve e feliz, Jazão pôde ainda ouvir, acompanhadas por melodias celestes, as palavras de Jesus, repetidas por vozes do infinito, como no dia inesquecível do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A história termina por aqui. Isso que eu recebi da manhã, quando o Espírito peço que incorpore na fala. Não existe carne, não existe matéria. Na verdade, ela é um corpo efêmero que nos acompanha temporariamente. Um presente do Pai que, ao nos diz: vai, meu filho, vai ao encontro do seu destino. Vai aparar as suas arestas, enfrentar as suas dificuldades, ver o que sempre esteve diante dos seus olhos e que nunca foi visto por ti. Vai, meu filho pródigo, este mundo espera por ti. Vença as suas paixões inferiores e deixa brilhar a luz que existe em ti. Eu posso sentir aqui desde que cheguei que nessa tarde,
essa casa está de uma forma toda especial, abençoada, iluminada e preenchida por os nossos mentores, por aqueles que passaram por aqui durante esse ano, que se curaram de suas dificuldades, para externar a todos nós a sua gratidão pelo que foi feito a todos os trabalhadores que de uma forma ou de outra levam essa casa adiante. Esta casa somos todos nós, não são as paredes que nos abrigam, mas o amor que existe no coração de cada um. E que, próximos da época maior do cristianismo, Natal, o nascimento de Cristo, que o nosso coração possa se transformar na manjedoura que recebeu o nosso Salvador. Feliz Natal. Boa tarde a todos. Eu estava me empurrando aqui. Ele não quer parar. Isso é uma verdadeira Vai. São tantas lágrimas que agora rolaram nesse momento. Uma história que emocionou. Na história, na forma de contar a história, e pela energia que nós encontramos na casa hoje, ontem, pelos trabalhos que aconteceram aqui, pelos trabalhos que aconteceram na nossa outra unidade hoje de manhã. Ontem nós tivemos aqui o Natal para assistência, o pessoal que vem aqui na sexta-feira à tarde pegar a janta, então nós fizemos uma festinha de Natal, distribuição de cestas, de presentes, de alimento, que fez e faz em nós reverberar este Natal. A mudança, nosso amigo da história, ele fez para encontrar com Jesus. Essa história é muito pertinente para nós no Natal, porque ele encontra com Jesus e a vida dele é transformada, independentemente daquilo que aconteça com ele. Mas ele permanece fiel ao Cristo em todos os acontecimentos e todo o tempo. Por que isso é pertinente para nós? Nós que estamos vivendo o Natal, o pessoal gosta de brigar. Jesus não nasceu em dezembro, nasceu em abril, nasceu em outubro. Para nós não importa. Porque o Natal, para nós, é uma data simbólica. Onde o Cristo nasce para vencer o mundo. Ele nasce para vencer a escuridão. Essa data do dia 25 de dezembro ela foi escolhida exatamente por isso. O pessoal conta na história que ela é uma data de festa pagã, no sentido de que, há muito tempo atrás, não se tinha relógio. Se não tinha relógio, não tinha nem celular. E nesta época próxima de 21 a 25 de dezembro, no Oriente, era um inverno muito frio, rigoroso. E as noites eram muito longas. E entre o dia 21 e o dia 25 havia a noite mais longa do ano, no dia 24. E as pessoas acordavam porque não tinha despertador, acordavam sozinhas porque estavam acostumadas, e o sol não estava lá, estava à noite. E as pessoas tinham medo de que o sol nunca mais aparecesse, porque aquela noite durava por muito tempo já. E quando o sol aparecia no dia 25, eles então se renovavam, porque eles tinham mais um dia de vida. E começou então essa festa natalícia do solstício,
em comemoração à vinda da luz, vencendo as trevas da noite escura. Porque se a noite escura hoje é com as luzes que temos, imagina aquela época que não tinha treva. Era muito escuro. Então, quando se escolhe essa data, o cristianismo se torna religião oficial, se escolhe o dia 25, não é porque Jesus nasceu ou é acabar com a coisa, é porque Jesus é a luz que venceu a sombra. E essa história que o Salmo trouxe, o Jasão ele venceu a sombra dele. Porque ele, ao encontrar Jesus, iluminou a sua vida. Iluminou a sua vida sem se importar com o que acontecia. O convite do Natal para nós é a luz, para vencer a sombra, mas não do outro, a nossa. A vencer ao nosso egoísmo, a nossa dor. Ontem, quando nós estávamos aqui na festa de Natal, começando, o Luiz Elé cantando, uma mulher saiu chorando e sentou ali na curva, estava chovendo e chorando. Somente veio para dentro e começou a falar. Eu fui conversar com ela, a senhora está chorando, né? O que aconteceu? Já aconteceu alguma coisa? Ela aconteceu. Essa época agora me deixa muito triste, porque faz 1 ano que a minha filha morreu. E eu prefiro morrer e continuar sofrendo a tudo isso que eu estou sofrendo. Eu não aguento mais essa dor. Ou que o mundo se acabe, se exploda, palavras delas, que eu morra para essa dor acabar. Então, eu conversei um pouco com ela, né? Ela é de outra religião, mas tentando falar que o sofrimento não ia acabar, a dor não ia acabar, ela não ia encontrar a fé dela. E falei, e por um momento ela parou e olhou para mim assim e disse: você acha que minha filha está bem? Eu falei, eu tenho certeza que ela está. E ela falou assim, minha filha que ela bebia muito, usava droga, e acabou acontecendo uma questão trágica com ela, ela então morreu. E eu disse, então com certeza ela está, porque agora ela está indo descansar. E quando a senhora chega aqui, a senhora traz ela para que a gente consiga alcançá-la, para que Deus consiga também abraçá-la e deixá-la em momento de paz. Entra lá dentro agora, escuta a palestra e fica bem. Então ela entrou, escutou o Salmo fazer toda a palestra, se emocionou, tivemos a entrega do presente ao Pai Noel para as crianças, a entrega das cestas, aquela alegria. E quando ela foi embora, ainda estava chovendo, pedi para a Tuane levar ela, estava com 4 crianças, 4 netos, né, que a filha deixou. E ela virou e falou assim, saindo do carro, falou para a Tuane, nossa, mas essa noite mudou o meu humor. Então, é um trabalho que para a gente, às vezes, é tão pequeno, singelo, cansativo, e que a gente acha, às vezes, vamos fazer, às vezes até no automático a gente faz, que faz o tempo inteiro, mas que transforma a vida das pessoas, que convida essas pessoas a trazer essa luz, porque todos nós temos essa luz, e disse Jesus, porque nós somos, Ele está dentro de nós, então nós temos essa luz, convida as pessoas a iluminar-se, a sair do momento de tristeza, de horror, para a vida. Ilumine um, mas que esse um que seja iluminado. A gente conseguir tocar como foi essa senhora. Ela vai ter outra concepção do que aquilo ela estava pensando, né? Mudar. Suicídio, né? Então, E ela conseguir se renovar. Hoje nós tivemos também lá no Preustáquio o mesmo trabalho, uma alegria, fizemos um café da manhã com as crianças, Papai Noel, entrega de presente, brinde, e uma mãe, né, manda mensagem, passando por dificuldades, manda mensagem muito emocionada, agradecendo todos os carinhos pelos filhos. Ela fala uma coisa que me deixou muito tocada, assim, o centro consegue fazer o que eu não consigo para os meus filhos e o que eu queria fazer. Né? Então,
Parece pouco, mas não é. É muito. Esse trabalho emociona. Essa prece, essa oração que o Samuel faz emociona. As pessoas que são tocadas aqui saem daqui muitas vezes emocionadas, chorando, porque tudo isso é real. É Jesus tocando em nossas vidas. E antes de passar então a palavra, eu gostaria de agradecer muito pelo ano de 2026 que nós tivemos junto aqui. Sim, vou lá em é muito recente, né? Eu estou aqui sobrevivendo com o café que a Luísa fez, porque é muito evento do outro. Então, esse ano de 2025. Porque nós temos uma família para compartilhar, vir no carro pensando o quanto é bom nós temos esse sentimento de família, né? De companheirismo uns com os outros. A oração de encerramento dessa primeira parte. E já deixo o convite a todos que no final nós vamos passar pelo tratamento, nós vamos compartilhar um lanche hoje. Então, todos estão convidados aqui no final para fazer esse compartilhamento, ao final do tratamento. Então, para que não vá embora, para que não vá embora, fiquem aí, esperem um pouquinho, e logo depois do tratamento nós teremos um lanche compartilhado com as crianças, conosco. Será uma atividade também de agradecer e nos confraternizar uns com os outros. Então, convido a todos a fechar os olhos neste instante, a rogar ao nosso Mestre Jesus a gratidão pelos trabalhos que aconteceram na nossa casa até esse instante, agradecer a Deus por cada frequentador, cada trabalhador que sempre está conosco, iluminando os nossos trabalhos, trazendo luz às nossas vidas. Pedir, Senhor, que o Senhor abençoe o Salmem, trouxe essa história para nós, essa reflexão, a toda a sua família também. Jesus, que o Senhor esteja conosco nos trabalhos de cura que vão acontecer neste momento. Nós somos gratos, nós somos muito felizes por termos a oportunidade de estarmos junto a Ti. Porque disse o Senhor, aonde estiver dois ou mais, pensando em mim, lá eu também estarei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, e assim seja.